Hoje o nosso tema é normalização psíquica, que é, na verdade, diríamos, uma complementação do nosso grupo de estudos anterior, já que nós falamos de desequilíbrio psíquico, portanto, hoje nós vamos falar de normalização psíquica. Vamos lá. Então, como sempre, a nossa definição léxica, a definição dos dicionários. O que é normalização? É o ato ou efeito de normalizar-se, até aí muito óbvio. Operação em que se faz a norma de um vetor igual à unidade. Ixi, complicou. Mediante multiplicação por uma constante conveniente. Estamos falando, então, aí da física, estamos falando da matemática, estamos falando da química, mas não é esse o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é o equilíbrio. Bom, e se é o equilíbrio, ele tem que ser psíquico. Então, o psíquico é relativo aqui à psique, ou à psique, e relativo ou pertencente à mente. Ora, ou ao comportamento de um indivíduo, mental, psicológico. Infelizmente, o rapaz revelou problemas psíquicos graves na adolescência. Eu achei muito interessante esse comentário aqui do dicionário Michaelis, porque, em geral, é nessa fase mesmo que acontecem grande parte dos distúrbios psíquicos. E a gente vai ver tudo isso hoje aqui, vocês vão ter oportunidade, portanto, de perguntar. Vamos ver, então, a visão do racionalismo cristão. Normalização psíquica consiste na remoção de espíritos obsessores e no reequilíbrio anímico dos seres humanos perturbados, proporcionados pela ação das forças superiores, consoante a aplicação da disciplina racionalista cristã. Esta é uma interpretação que nós fizemos no livro Racionalismo Cristão, 45ª edição, páginas 42 e 111. Portanto, na visão do racionalismo cristão, a normalização psíquica, na verdade, consiste na retirada de espíritos perturbadores, obsessores, o que nos leva, então, a concluir que o desequilíbrio psíquico é sempre acompanhado da má assistência espiritual, porque se para normalizar nós retiramos os espíritos obsessores através da limpeza psíquica, da disciplina recomendada pela doutrina, e logo também acompanhado dos fluidos que são espargidos pelas forças superiores. Alguém comenta? Alguém tem dúvida? Nada? Júlio. Por favor, Júlio. Dentro desse raciocínio, como a gente pode fazer essa normalização psíquica de um autista adulto? Olha, quando nós já abordamos esse aspecto do autismo aqui, na reunião anterior, e acho que ficou claro que a questão do autismo não é uma perturbação psíquica, não é uma ação de espíritos obsessores. Faz parte, sim, da lei de causa e efeito, faz parte das escolhas do espírito. Nós até tínhamos aqui um pai que nos deu uma aula aqui de como se tratar com o autismo. Ele falou muito em atenção, em amor, em carinho. E lógico que a ação da limpeza psíquica ajuda em todos os aspectos, mas nós não podemos afirmar, portanto, que, por tudo que nós já observamos, que o autismo seja pura e simplesmente uma obsessão. Não é. Se fosse, haveria normalização com a limpeza psíquica. É mais do que isso.
né? Faz parte da escolha do espírito ele viver naquele Só mundo. complementando, como ele não tem essa defesa, né, então ele está mais propenso ao obsessor, né? Olha, depende dos pais, principalmente sendo criança, a criança ela depende sempre do ambiente fluídico dos pais. Então, é mais em relação ao que os pais oferecem de condições fluídicas, de assistência, do que propriamente a criança. A criança, por si só, ela não atrai obsessor. Por que ela não atrai espíritos obsessores? Porque ela não está materializada, porque ela não alimenta medos, porque ela não alimenta pensamentos negativos em condições normais. São os pais que fazem um bom ambiente ou um mau ambiente. Nós vamos tratar desse assunto lá no final. Slide 3. Assistência espiritual. Pessoa psiquicamente desequilibrada mantém sintonia de pensamentos e sentimentos afins com espíritos desencarnados, que se encontram quedados na atmosfera fluídica da Terra. Sua participação em reunião pública de uma casa racionalista cristã faz cessar, pela ação fluídica de espíritos do astral superior ali presentes, a má assistência de espíritos obsessores que assediavam. Portanto, na nossa visão, confirmando aquilo que nós expusemos ali no slide 2, aqui está, vamos dizer assim, a causa e, ao mesmo tempo, a forma como nós entendemos ser a normalização de uma pessoa com desequilíbrio psíquico em função da ação de espíritos obsessores. Alguém comenta? É mais uma dúvida, Gilberto. Aquela cadeira na mesa onde as pessoas com problema psíquico são encaminhadas, como se faz aquilo? A pessoa fica um determinado tempo sendo chamada a sentar aquela cadeira por um determinado tempo. É fácil perceber quando a pessoa está com muito problema? Boa pergunta, Luiz, muito boa, porque muita gente acha que aqui no Rações Cristãs a gente faz milagre, né? Então a pessoa senta uma vez naquela cadeira e já todos os seus problemas estão resolvidos, ela ganha na loteria na segunda-feira e, enfim, arruma casamento na terça, fica tudo feliz. Não é assim. A gente sabe que um processo em que demorou, às vezes, anos, que a pessoa adquiriu maus hábitos, vícios, que demandaram, inclusive, um desequilíbrio psíquico, ou, por vezes, a faixa etária, nós também vamos falar sobre isso, ela muda de faixa etária, ela muda também vamos dizer assim, de companheiros e etc. E a pessoa vindo ao racionalismo cristão, ela, na verdade, ela tem que fazer um tratamento. Esse tratamento requer não só essa ação das forças superiores, que ali, naquele momento, irradiam através daqueles companheiros que ficam ali vibrando e passando como que verdadeiros condutos por eles de fluidos para que a pessoa possa se reequilibrar, mas ela também tem que mudar de hábitos, ela também tem que se modificar no seu dia a dia. E não é da noite para o dia que ninguém vai se modificar, a gente sabe disso. A pessoa ela sente um bem-estar imediato, mas ela vai para a rua, ela vai para casa, ela vai para o trabalho, enfim, ela vai continuar pensando coisas que ela vinha pensando que atraíam aquelas condições. Aí ela volta, ela ouve novamente que ela precisa se reeducar espiritualmente. E à medida que ela vai sendo limpa fluidicamente, ela vai tendo condições de absorver melhor aquilo que é falado à cabeceira da mesa. Porque muitas vezes a pessoa está ali, mas ela não está conseguindo absorver o que ela está ouvindo. Então, isso demanda um certo tempo. Nós temos casos de grande sucesso
eu não quero aqui citar referências, até para não expor ninguém, mas casos recentes de jovens que estavam muito desequilibrados psiquicamente e estão fazendo como que um tratamento mesmo, né? Vindo assiduamente, sentando-se à mesa, e a cadeira é chamada cadeira F, muita gente acha que esse F é de forte. Não, é uma cadeira normal, só que ela está à mesa e tem mais condições de assistir as pessoas. E por que ela chama F? Porque Luiz de Matos, quando ele estava divulgando a doutrina, ele tirou uma foto, tiraram uma foto dele, atrás dele, ele está de pé à cabeceira da mesa, e ele queria, então, dizer onde ficava o presidente. Então, ele botou um A do lado dele. Onde ficava o fecho? Ele botou um B do lado do fecho. Onde ficavam os médios? O C. Onde ficavam os esteios? E. Onde ficava a pessoa desequilibrada, com desequilíbrio psíquico? O F. E ficou F. A gente vai ter que mudar esse nome, né? Porque a hora que for traduzir para o inglês o livro Prática, eu já sei que vai ter que mexer nisso aí. Então, a gente vai botar 1, 2, 3, 4 e boa. Podemos ir em frente? Respondi sua pergunta? Respondeu, entendi. Ok. E ela aqui, ó, cadeira F. O indivíduo psiquicamente desequilibrado e selecionado para sentar-se à mesa do estrado de uma casa racionalista cristã recebe a assistência física e irradiadora de 2 de seus militantes, que cumprem a função de esteio e voltam suas atenções exclusivamente para o assistido durante a reunião pública. Ao mesmo tempo, ele é beneficiado com eflúvios superiores para que desperte, reflita e assimile melhor as orientações doutrinárias do presidente da reunião e dos espíritos do astral superior que coordenam os trabalhos espiritualistas. Em outras palavras, na nossa explicação, aqui nós falamos exatamente isso. E eu ri no meio aqui da conversa, porque uma pessoa que está nos assistindo pelo YouTube, ela diz, pode ser cadeira F de fortalecimento. Pode ser de fortalecimento também, fica aí a sugestão, mas, de qualquer maneira, alguém quer comentar? Dona Lúcia quer falar? Boa tarde. A minha dúvida é somente na cadeira F a pessoa recebe? Não. E se não tiver cadeira F? Se não tiver cadeira F, todos os lugares são bons. Evidentemente que ali há uma concentração maior. Mas o próprio livro Prática prevê que, por exemplo, se uma pessoa passar mal ou manifestar qualquer sintoma de incorporação durante uma reunião, por exemplo, ela é colocada num canto do salão e 2 militantes ficam ali do lado dela, irradiando, sacudindo, porque para o astral superior, a gente sabe que não há distância. É lógico que, se a gente olhar o livro A Vida Fora da Matéria, a gente vai ver que existe uma corrente à mesa, né? Então, a pessoa está inserida nessa corrente. Mas, qualquer lugar... Eu tive um caso, eu estava à cabeceira da mesa, já era mais ou menos da metade para frente da reunião, e normalmente a recomendação é, se a reunião já passou mais da metade e uma pessoa manifesta qualquer problema, não trocar, entendeu? Porque já vai entrar o astral superior e tal. Então faz-se o mesmo procedimento com a pessoa num canto, né? Que é exatamente isso que eu estou lhe dizendo. E a pessoa levantou, e ela começou a andar aqui embaixo, atrás, debaixo desse balcão aqui onde nós estamos, ela começou a andar e eu percebi que ela estava muito agitada. E eu ali falando, né, doutrinando e tal, não sei o quê, e ninguém via. Eu irradiei para uma pessoa, quer dizer, essa pessoa saiu, foi, buscou esse assistente,
sentou esse assistente na última cadeira daquele primeiro bloco que nós temos aqui, no fundo, no meio do salão, sentou ali, ficou irradiando e sacudindo a pessoa. Quando uma outra companheira, que estava até sentada, viu, ela também veio e começou as duas a irradiarem. Dali a pouco, a pessoa, esse senhor, esse rapaz de barba e tal, ele começou a bocejar. Eu falei, pronto, agora está resolvido. A gente sabe por quê, né? E aí, terminou a reunião, eu fui ter com as duas companheiras. Esse rapaz, ele estava agitado porque ele queria sair para fumar. Ele começou a ficar desesperado por conta do vício, e ele começou a buscar uma saída, né? Mas a cabeça dele estava tão enrolada que ele não via a porta. E olha que a gente está cheio de porta para sair aqui, né? A gente tem uma para entrar e 10 para sair, exatamente, questão de segurança. Mas ele não via a porta, né? E elas o normalizaram ali no fundo do salão. Quer dizer, então, sinal de que a corrente funciona em qualquer lugar. Acabou? Rapaz, está muito rápido esses teus 4 minutos. Tem certeza que são 4 mesmo? E a água fluidificada? O que é que ela proporciona? Tem 3 perguntas aí. Bom, eu vou ler aqui e a gente vai para aí, tá bom? Desequilíbrio psíquico causa diversos males, entre os quais se destacam as alterações comportamentais que refletem desorganização do corpo fluídico de um indivíduo. A água, por absorver facilmente os fluidos espargidos por espíritos do astral superior, é um meio recomendado pelo racionalismo cristão no fortalecimento psíquico das pessoas em geral e consta do rol de seus procedimentos disciplinares. Ou seja, não é só a água fluídica que normaliza, não é só a limpeza psíquica que normaliza, não é só a cadeira F que normaliza. Nós temos um conjunto de atividades que contribuem para a normalização psíquica. Evidentemente que os pensamentos estão, diríamos nós, no topo aí desse rol de procedimentos, o pensamento que a pessoa tem que modificar, tem que reeducar. Mas a água fluidificada, ela é, sem dúvida alguma, um grande fator, porque ela faz com que os fluidos sejam mais facilmente absorvidos pelo corpo fluídico da pessoa, porque quando há desequilíbrio psíquico, há como que... uma vez eu disse, não lembro aonde, numa palestra, eu disse que quando a pessoa está perturbada, ela fica com o corpo fluídico todo perfurado, todo cheio de buracos, né? Porque eu associei com a ideia da depressão, né? E a depressão psíquica nada mais é do que um furo, vamos dizer assim, uma depressão no corpo fluídico, que acontece mesmo, médiuns já falaram isso para a gente. Então, a água fluidificada ela vai dando esse equilíbrio. E a recomendação, por exemplo, que se faz para uma pessoa que está com desequilíbrio psíquico é tomar aos cálices de hora em hora. Tomar um cálice de água fluidificada de hora em hora. Então, mas vamos ao chat, por favor. Temos pergunta do YouTube? Temos. A Diceia Nunes pergunta: normalização dentro da residência tem o mesmo efeito do que dentro de uma casa racionalista cristã? Olha, vai depender muito do procedimento das pessoas dentro desse lar. Lógico que a resposta seria sim, com toda a convicção, porque isso, desde que a doutrina existe, sempre se recomendou essa normalização à distância, e isso acabou se transformando, inclusive, em casas racionalistas cristãs, depois de normalizadas ou a pessoa ou as pessoas, mas exige disciplina principalmente do cuidador. E nem sempre o cuidador, ou a pessoa que deva cuidar, tem disciplina suficiente para poder normalizar
a pessoa com desequilíbrio psíquico. Então, a resposta é sim, desde que haja disciplina rigorosa de acordo com a recomendação do racionalismo cristão. Segunda pergunta? A segunda é do Pedro Danelon. Ele está falando que como ele deve proceder quando ele está cumprindo os deveres de tomar conta dos seus familiares com desequilíbrio, mas eles não aceitam a disciplina do racionalismo. Olha, nós recomendamos, Pedro de Piracicaba, meu amigo, a gente recomenda que ninguém seja obrigado a nada, porque isso às vezes pode até piorar o estado psíquico das pessoas. Então, o que se recomenda nesse caso é você irradiar, mesmo que seja à distância, você irradiar pelos seus entes queridos, porque querer impor a disciplina muitas vezes gerar um atrito imenso. E olha, esse atrito não é com a pessoa, viu, Pedro? É com quem está assistindo essa pessoa, que são os espíritos do astral inferior. Então, você cria um ambiente horrível e não leva a nada, a não ser ao desentendimento. Mas, acabou? 6. Corrente fluídica. Sem ela, nós não conseguiríamos realizar os nossos trabalhos. Durante as reuniões públicas realizadas nas casas racionalistas cristãs, a ação organizadora das forças superiores, com o auxílio de militantes e assistentes bem-intencionados, forma uma poderosa região de influências benéficas denominada corrente fluídica. Nesse ambiente, são desagregadas as correntes mentais maléficas criadas por pensamentos afins entre espíritos obsessores e seus assistidos, tornando mais propício o processo de normalização psíquica e aprendizagem espiritual. Aqui nesse texto tem uma dica interessante. Se vocês perceberem bem, aqui está se dizendo que nesse ambiente são desagregadas as correntes mentais maléficas. Quando a pessoa está mal assistida e ela adentra aqui ao ambiente de uma casa racionalista cristã, ela entra com esta corrente que ela está formando com os espíritos que a estão assistindo. Os espíritos são retirados imediatamente, cumpridas as normas disciplinares, no mínimo X pessoas, todos habilitados, etc, etc. Quer dizer, então, você forma a corrente fluídica. Imediatamente, os espíritos são retirados. Ah, mas só tinha 14 pessoas naquela casa, só tinha 8 pessoas. Nenhuma casa racionalista cristã está sozinha. Todas estão interligadas, independentemente de estarem trabalhando ou não. Todas têm uma base fluídica. E muitas vezes o astral superior se recorre de bases fluídicas para concentrar num determinado local, num determinado ambiente. Então, é por isso que se formam as correntes. Bem, e aí você, então, continua tendo aquela corrente, ou seja, a pessoa continua vibrando na mesma frequência, naquela baixa frequência que ela vinha vibrando. Senta-se na cadeira F, continua vibrando naquela baixa frequência, só que ela já não tem mais a assistência dos espíritos que a assediavam, mas ela continua tentando manter a frequência com aqueles espíritos, e aqueles espíritos também continuam tentando manter com ela. Então, são desagregadas essas correntes. É isso que faz com que haja, então, o processo, comece o processo de normalização. Perguntas, comentários? Você disse na rádio uma vez que a segunda corrente depende muito da primeira corrente, que quando toda a casa se reúne. Você está falando da formação da corrente de uma casa racionalista cristã. Você falou que tem uma primeira formação para depois a segunda ser bem-sucedida. A que horas começa a primeira? Olha, aqui na Casa-Chefe, nós começamos a tirar a primeira corrente a partir das 19h10, quando nós recolhemos. Então,
é escrita a primeira corrente que irá trabalhar a mesa durante os trabalhos a partir das 19h30. Então, só que a primeira corrente, o que eu disse na rádio, e vou aqui confirmar, a primeira corrente é de fundamental importância, porque é apoiado nessa primeira corrente que o astral superior forma a segunda corrente para poder, e a definitiva, para poder, então, realizar os trabalhos. Ou seja, a segunda corrente é aquela que vai para a mesa e as pessoas se sentam à mesa aqui do estrado, de acordo com a formação da segunda corrente. Só que antes disso, tem a formação da primeira corrente. E aí tem muita gente, militantes, aí eu estou falando agora para os militantes, né? Muitos militantes não dão muita importância para a primeira corrente, né? Porque como é que é o procedimento? Isso está tudo escrito no livro, não tem segredos, mas nós nos aproximamos da mesa aqueles militantes que fizeram parte da corrente do dia anterior. Vejam a importância da frequência. Por que que o astral superior dá preferência nas escolhas, creio eu, né? Vai preferir frequência, quem frequenta com assiduidade. Bom, mas se aproximam as pessoas da mesa, quem não fez parte da corrente do dia anterior não se aproxima da mesa, ele fica ao lado da mesa, e o presidente pede para ser feita a irradiação B, em nome dos organizadores astrais. Aqui na casa-chefe é Jacide Moraes e Henrique Ribeiro Bastos, são dois espíritos que passaram aqui pela casa-chefe, e tem gente que pensa que Jaci é homem. Não, Jaci era uma linda moça de cabelos trançados e faleceu muito cedo. E ela era filha de Pureza de Moraes. Bom, e aí o médium da esquerda do presidente, ele escreve com a intuição do astral superior os nomes para a formação da primeira corrente. O presidente lê e aí se posiciona todas as pessoas à mesa e passa o papel para o médium da direita, e o médium da direita vai escrever os nomes da corrente que nós chamamos de segunda corrente. Então, esse é o procedimento. Insisto, não há segredos. Posso falar? Pode. A respeito da corrente, quando nós, por exemplo, saio daqui do Rio, vou para uma casa, uma outra casa qualquer, eu fico lá e tal. Quando eu retorno, eu faço parte da corrente. Quando eu entro para a sala das correntes, eu não posso chegar na mesa, né, antes de ser chamada. Não, só se você for chamada. Sim, mas antes de... eu sei, se for precisarem me convidarem. Mas, no caso, eu tenho que aguardar para que meu nome saia, não é isso? Exatamente. Quando é que o presidente chama uma pessoa que não fez parte da corrente do dia anterior e ele chama para a mesa, para se aproximar da mesa? É quando faltam menos de 8 pessoas, contando com ele e o fecho. Se tiver menos de 8 pessoas, ele pode chamar quem ele quiser ali para compor, menos médium. Menos médium. Ele chama para compor a mesa. Mas se você fez parte de uma outra corrente, de uma outra casa, ou não fez parte da corrente do dia anterior daquela casa, você não pode se aproximar da mesa. Muito obrigada. Ok? Tudo claro? Vamos em frente? Opa, temos pergunta? Temos. Temos um comentário e depois uma pergunta. Da Ellen Souto. Boa tarde. Posso dar meu depoimento a favor da disciplina no lar. Tenho um ente querido que se normalizou completamente depois que veio morar conosco, um lar onde a limpeza psíquica é realizada. Está aí a prova daquilo que a gente falou, né? Se tem um bom cuidador, se tem disciplina, normaliza sim. Eu tenho casos na família de plena normalização por conta da disciplina também, Ellen. Um abraço para vocês. Para o Cláudio também. Dirce Fortes, desculpa. Sobre o exemplo anterior, sobre o assistente que estava um pouco desequilibrado e queria fumar.
O senhor falou que ao bocejar deu para perceber que a pessoa já estava melhor. Qual seria a explicação disso? Porque pelo bocejo a gente percebe que a pessoa se acalmou, ela se tranquilizou, ela boceja. É uma reação do organismo. Aliás, o bocejo, na verdade, é uma reação do cérebro tentando acordar o organismo. Por quê? Porque ele está relaxando. E por que ele boceja numa casa racionalista cristã? Porque o ambiente promove esse relaxamento. Então, por isso é que, ao bocejar, a pessoa começou a bocejar várias vezes, eu pensei comigo, ele relaxou. Se ele relaxou, é porque a vontade que ele estava de fumar passou e ele melhorou. Vamos em frente? Limpeza fluídica. Em consequência do arrebatamento de espíritos obsessores promovido pela limpeza psíquica nas reuniões públicas das casas racionalistas cristãs, o assistente psiquicamente perturbado se acalma e, apesar do profundo abatimento e inconsequência da perda de energia anímica que lhe foi sugada pelos obsessores, se normaliza à medida que organiza seus pensamentos ao se manter afastado das más influências do astral inferior. Ou seja, ele deixa de atrair novos espíritos obsessores à medida que ele organiza os seus pensamentos, que ele modifica a sua forma de pensar. Então, aí se dá a limpeza fluídica e, por consequência, esse arrebatamento. Alguém comenta? Vamos, então, para a desorganização psíquica, porque a gente sempre fala que a ação do astral superior proporciona a limpeza fluídica e tal. Mas isso aqui é um fato, e a gente tem que encarar os fatos para poder solucionar os problemas. A ação de espíritos obsessores sobre seus assistidos, se não for contida, pode ser devastadora. Esses espíritos identificam as intenções de pessoas inclinadas à prática de vícios e maus comportamentos e estimulam nelas estados de liberação de energia que irão satisfazer mútuos desejos intemperados. Um dos reflexos desse deplorável quadro é a desorganização psíquica, que se intensifica à medida que elas se deixam perturbar, perdendo energia anímica e refletindo esse estado espiritual no campo áurico. As 3 últimas palavras aqui desse slide explicam o começo. Por que a ação de espíritos obsessores, se não for contida, pode ser devastadora, né? Por esta, vamos dizer assim, por esta liberação mútua aí de energias e, lógico, por desejos. Nós estávamos sábado fazendo uma palestra em Recife, aproveitar e mandar um abraço para o pessoal de Recife, e aí tinha uma palavra dessa na nossa palestra, que não era nada a ver com isso aqui, com esse tema, mas tinha essa palavra, desejos intemperados, né? E não sei quem tinha falado de comida um pouquinho antes, né? E eu disse, gente, desejo intemperado não é desejo sem tempero, não. Esse intemperado vem de temperança, né? Que significa a mesma coisa do que equilíbrio, né? Do que a gente ser ponderado. Então, não tem nada a ver com tempero, não. Bom, mas voltando aqui, esta perda de energia se reflete no campo áurico. E é por isso que os espíritos leem. Quando a pessoa tem... eles identificam as intenções inclinadas das pessoas. Então, muita gente, às vezes, contém,
determinados sentimentos, determinados desejos intemperados, tendências, e ela, por inteligência, por autodomínio, ela contém aquilo. Só que ela pensa naquilo, ela pensa naquelas coisas que ela gostaria de fazer. Vou contar um caso para vocês aqui, bem rapidinho. Nós tínhamos uma pessoa numa filial, e ele, um dia, era uma pessoa muito contida, muito quieta, muito na dele, e um dia ele assediou uma pessoa na rua, né? E essa pessoa veio reclamar na casa. E ele disse que queria namorar, queria conversar, queria ter um relacionamento com a pessoa. Bom, naquela época, linha dura, né? Década de 70 e tal, Pompeu Cantarelli, de saudosa memória, botou o rapaz para sentar. Falou, ó, você não tem condições de ser militante, porque isso não é um procedimento. Era o quê? Era um desejo intemperado, que ele não conseguia, ele continha, mas chegou uma hora que o astral inferior, lendo aquilo na aura dele, o induziu fora do ambiente da casa, o induziu a proceder daquela maneira. Bom, eu era diretor de salão e cumpri ordem, né? Botei o rapaz para sentar. Ele sentou durante 1 ano e meio. Lembro até o nome dele, não vou expor. Depois de 1 ano e meio, eu fui ter com o seu Pompeu, que era o diretor secretário. Seu Pompeu, o rapaz está 1 ano e meio, chega, é o primeiro a chegar, o último a sair, senta sempre naquela cadeira, aqui, tal, fica na dele, fica legal e tal. O senhor não acha que está na hora de dar uma chance nova para ele? Ele falou, vou ver. Aí seu Pompeu foi conversar com o rapaz. E aí, como é que ficou aquele seu caso com aquela moça? Olha, eu continuo tentando, seu Pompeu. Alguma coisa daí, não? Nenhum comentário? Tem um comentário? Faz favor. Na verdade, a pessoa não quer se identificar, mas é uma perguntinha. O que é energia anímica? O senhor falou em algum momento. Energia anímica são fluidos que nós, vamos dizer assim, carregamos, né, no nosso corpo anímico. Essa energia anímica, ela é composta de fluidos tanto do nosso mundo de origem, como também deste planeta, né, a chamada matéria etérica. Ela faz parte também desta energia anímica. O sol, o alimento, os pensamentos, eles geram energia. Não é só aquela energia que também faz parte, né, do nosso alimento para, vamos dizer assim, nos dar energia para a gente pensar, locomover, etc. Mas tem também a contraparte etérica dessa energia, que é vamos dizer assim, a matéria fluídica de todas essas fontes. E isso gera uma energia. Quando nós dormimos, por exemplo, na verdade nós estamos nos desdobrando. Nesse desdobramento, nós vamos a dimensões como espírito e corpo fluídico. O corpo físico fica ali na cama, mas o corpo físico e o corpo fluídico se deslocam para dimensões espirituais relacionadas aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos gerados durante o dia. E nessas dimensões espirituais, nós podemos ou não nos recarregarmos animicamente, porque são dimensões mais diáfanas se durante o dia nós tivemos bons pensamentos, cumprimos com os nossos deveres. E nessas dimensões mais diáfanas, os fluidos são mais leves do que esses onde nós estamos. Então há uma troca, vamos dizer assim, de energia no nosso campo áurico. Nós nos recarregamos, então, dessa energia anímica. Respondi? Espero que ela tenha concordado, né, com a pessoa que perguntou aí, tenha concordado. Apoio dos familiares. Olha lá o que a Ellen do Souto nos falou agora de pouco.
O processo de normalização psíquica é gradativo e depende fundamentalmente da adoção de práticas disciplinares na vida do assistido, procedimento que requer força de vontade. Portanto, responsável ou educador, familiares e amigos do assistido devem se conscientizar sobre a importância de auxiliá-lo no cumprimento da disciplina preconizada no livro Prática do Racionalismo Cristão, em sua última edição, no caso atual, a 13ª, contribuindo para a manutenção de ambiente fluidicamente benéfico ao evitarem discussões e maus comportamentos, incentivando-o a cumprir seus deveres e, sobretudo, proporcionando-lhe conversas úteis e leituras dos livros esclarecedores editados pela casa-chefe do racionalismo cristão. Acrescentaríamos nós aqui também, muito importante, a questão dos hábitos diários. O cuidador deve ter isso, e vou falar agora aqui de experiência própria, já tivemos essa atividade, praticamos isso e deu certo. Você levantar às 6 horas da manhã no máximo, fazer a pessoa tomar um banho frio, se não for, o ambiente não estiver muito frio, 7 horas da manhã, limpeza psíquica, não comer o que se quer, comer comidas leves. A tendência é a pessoa querer comer comidas condimentadas, apimentadas, o que eles chamam aí de lixo food, né? Porcarias. Então, não deixar de jeito nenhum comer isso e não deixar desocupada. A pessoa não pode ficar parada. Assim, pode ficar parada, mas se for sentada, lendo, ou antes, se não conseguir entender o que estiver lendo, copiar. Olha, já que você não está conseguindo entender, então me copie essa página aqui desse livro. Pega um texto que fala sobre o pensamento, sobre a força de vontade, sobre os atributos espirituais, e a pessoa copiar. Ou seja, varrer, lavar, fazer alguma coisa. Não pode ficar parado. Minha mãe dizia que mente parada é oficina do diabo, né? Você queria falar, não queria? Não quer mais? Queria. Esse estado que a gente viu no outro slide anterior, né, em que a gente imprime os pensamentos no nosso campo áurico, que tanto a gente ouve no racionalismo, a gente é bem característico, né, da passagem da puberdade e da adolescência. Eu vejo, assim, tenho um em casa, né, um jovem em casa, que passou da puberdade para a adolescência, para a fase, está entrando na fase adulta. Isso explica essa mudança no comportamento do jovem, né? O jovem que ele quer uma coisa que aqueles grupos que a gente identifica, que fazem tatuagem, que discutem, que questionam, que se comportam, às vezes, de maneira inadequada, que querem os fast foods, as coisas. Isso é bem característico, pelo que me passou aí. Das tribos, né? As tribos. E, assim, a gente, enquanto adulto, né, enquanto mãe, e muitas das vezes a gente entra num embate por não conhecer algumas coisas, e a gente entra num embate e ainda piora mais ainda, porque aí mesmo que não funciona nada. Tem uma questão aí que você citou, que são essas transformações. Lógico que existe o aspecto físico, hormonal, que há uma descarga hormonal violenta, né, nesse período entre puberdade e adolescência, etc. Mas nós, espiritualistas, entendemos que tudo que acontece na matéria, ela foi antes na parte espiritual. Então, isso é consequência, né? Todas essas transformações do físico no físico fazem parte do processo. Só que, se não há um equilíbrio, há uma tendência, vamos dizer assim, de fazer com que essas transformações que acontecem com todas as pessoas, com todos, elas possam gerar
algum desequilíbrio, principalmente se somados a esses ambientes, a essas tribos, a essas companhias, a rebeldia, que é natural. O jovem é rebelde, né, sem causa, por natureza. Não, mas a gente veio para mudar o mundo, não é verdade? Se você a adolescência em potencial, né, pelo menos o meu entendimento, ela é um período que propicia isso. Sim, claro, isso está muito bem explicado. Está, né, muito bem explicado por todo esse conjunto de fatores aí que a gente falou. E o jovem, existe também um outro aspecto que você tem que levar em consideração. É um período que começa a se ter a emancipação espiritual, porque enquanto criança, até 10, 11 anos, 12 no máximo, em geral, o espírito ele está ali sob a assistência fluídica dos pais. À medida que ele começa a se entender como gente, a achar que, né, que pode, que meus amigos podem, e ele vai criando isso dentro dele, ele vai também criando uma independência fluídica, natural, né? E faz parte do processo. Sim. Né? Não vai ficar nunca debaixo da saia da mamãe o tempo todo. Quer dizer, tem que sair, tem que ir para a vida, mas tem que ter tido uma boa base. Se não tiver uma boa base, lógico que esse período vai ser traumático e o que vier para frente vai ser um desastre. Também vai ser traumático. Infelizmente, é isso. Né? Ao participar da limpeza psíquica e se livrar de espíritos obsessores que a assistiam, a pessoa assume melhores condições de compreender seu estado de perturbação. Ela tem que admitir, senão ela não se cura. No entanto, a organização psíquica ainda não foi completamente restaurada e a manutenção de bons pensamentos e ações edificantes é necessária para que não haja nova atração de espíritos do astral inferior por iniciativa dela própria. E aí, eu não quero confundir vocês, mas só para dizer também que não está contemplado nesse texto, mas eu queria aproveitar aqui esse slide para falar um pouquinho, rapidamente, antes de passar a palavra para vocês, sobre autoperturbação. Existe, é um fato, é uma realidade, e nós temos que encarar isso. É a própria pessoa que se perturba. Ela vem ao racionalismo cristão, ela é limpa psiquicamente, ela não tem nenhuma ação de espíritos perturbadores, e ela age de forma desequilibrada. Muitas vezes, é ela mesma quem retroalimenta o processo do desequilíbrio. De que forma? Com os seus pensamentos. Pensamentos negativos, de medo, de perturbação, de doença, enfim. E eu chamo isso de autoperturbação, autodesequilíbrio psíquico. É uma coisa que muitas vezes diz, mas a pessoa foi lá não sei quantas vezes, não resolveu. Não resolveu porque ela não quis. Ela foi limpa, só que ela mesma fica retroalimentando o seu desequilíbrio psíquico com os seus pensamentos. Perguntas, comentários, pessoal, do YouTube, do WhatsApp? WhatsApp. É a Dulce de Canoas, Rio Grande do Sul. Ela fala: uma criança que tem uma sensibilidade acentuada, que já viu vultos e ouviu ruídos, pode no futuro ter algum transtorno psíquico? Ele está agora com 10 anos, um pouco mais calmo, mas tem medo de ficar no escuro. Com essa sensibilidade, pode vir a ter problemas na adolescência? E ela completa dizendo que não leva à reunião porque os pais acham perigoso sair com o menino à noite, infelizmente. Olha, pode sim, infelizmente, porque se não houver agora, e pelo que a gente está vendo aí, pelo comentário final, já não houve antes por parte dos pais, que alimentam medos, etc., pode ter algum problema. Mas eu acho que é uma fase muito rica
10 anos de idade, é uma fase muito rica para conversar. Então, se ela é avó, tia, parente dessa criança, conversar com a criança, mostrar que o fato dela ter visto, isso faz parte, é natural da vida, né? Principalmente até os 7 anos de idade, toda criança tem vidência. Muitos não se lembram, até porque essa vidência ela foi se dissipando, né? A gente foi saindo do mundo da vivência espiritual um pouco antes dos 7 anos e, naturalmente, então, a vidência foi se espraiando antes dessa idade. Mas tem muita gente que lembra de ver determinadas coisas. Então, é uma fase muito rica, viu, Dulce, para você conversar agora com esse garoto ou garota, para que ele não tenha traumas no futuro. E outra coisa, é muito importante também que os pais não queiram imputar a uma criança que tenha vidência que ele não seja normal. Porque, infelizmente, os pais não acreditam, não veem e dizem que não existe, que a criança está inventando coisas. Isso é invenção sua, etc. Isso cria muito problema. A gente tem visto isso com experiência, e quando as pessoas não admitem, por falta de estudo, por falta do conhecimento sobre a vida espiritual, elas transferem essa falta de conhecimento para o filho, enfim, para a criança, e criam traumas. Então, não é a criança que criou trauma, é o adulto que gerou a trauma na criança por ele não admitir aquilo que a criança estava vendo. A criança vai inventar em sã consciência? A criança vai ficar inventando, dizendo que está vendo formas, que está vendo corpos, que está vendo pessoas, que está vendo o vovô que já morreu? A criança vai ficar inventando isso? Não, então os pais têm que raciocinar, né? Então é isso que a gente recomenda aí, Dulce. Acabou de novo o tempo, é? Rapaz. Vamos lá então na sintonia. Pensamento é vibração do espírito e pode ser expresso pela linguagem humana. Prestem atenção no texto. Estabelecendo imediata conexão com vibrações afins. Em razão da afinidade de sentimentos, espíritos obsessores identificam, atraem e são atraídos por seus pares encarnados ou desencarnados, seja através da emissão de vibrações materializadas ou de formas de pensamento resultantes de construções mentais criminosas, como revanches e vinganças. Alguém comenta? Alguém comenta o texto? Pensamento é vibração do espírito e pode ser expresso pela linguagem humana. A linguagem não é só a fala, não, gente. Linguagem humana tem sentimentos, tem movimentação corporal, tem choro. É a linguagem humana. Como é que a gente se comunica, né? Do tambor a gente já não gosta mais, né? Então, tem várias formas aí. Tudo isso estabelece conexão com vibrações afins. E isso faz com que haja a atração ou não, né, de espíritos. Bom, ninguém quer comentar? Vamos em frente? Ah, tem comentário do YouTube? Perfeito. Pode falar, seu YouTube. A Elizabeth Cavalcante. Qual é a visão do racionalismo cristão sobre os casos diagnosticados pela psiquiatria como de múltiplas personalidades? Olha, Elizabeth, a gente já viu isso, né, em outros estudos aqui, e a gente chega à conclusão de que grande maioria dos casos são de incorporação. Então, a psiquiatria identifica como personalidades múltiplas, mas a gente, analisando os casos, os comportamentos, a gente pode dizer que se tratam mesmo de incorporações que nós, no racionalismo cristão, conhecemos bem, né?
Então, e são incorporações até muito intensas, que fazem com que a pessoa não consiga, vamos dizer assim, identificar quem ela é, a não ser aquele personagem que ela esteja representando, que na verdade é o espírito que está atuando sobre ela. Essa é a nossa visão. Mais uma? A Dicéia Nunes. Quando o filho tem um espírito de revolta e orgulho, não aceitando e não acreditando nos ensinamentos do racionalismo, como auxiliá-lo sem que perceba que está sendo aplicado a disciplina e os princípios da doutrina? Dando exemplo, fazendo a limpeza psíquica, irradiando por esta pessoa e dando tempo ao tempo. Esse espírito não nasceu agora. Muitos pais ficam se culpando por conta do comportamento dos filhos, mas se esquecem de que o espírito não começou agora a sua trajetória. Ele tem uma bagagem, ele já traz uma história. E, lógico, ele confiou naqueles pais para que pudesse, vamos dizer assim, o seu caminho ser melhorado, ser corrigido, etc. Mas tem uma fase também na vida que quantos de nós aqui, na idade que nós estamos, eu com 35 anos atualmente, por exemplo, eu sempre digo, puxa vida, se eu tivesse escutado meu pai quando eu tinha 15 anos, olha onde eu estaria hoje. Não é verdade? Então, tenha paciência. Né? Vai chegar uma hora que o rebelde sem causa vai, né, acordar e vai se lembrar dos seus conselhos, das suas palavras. Eu conheço o caso de mãe que orientava o filho, falava e ele não dava bola, e ela falava e ele não dava bola, e ela falava e ele não dava bola. Um dia ele se viu naquela situação, ele ouviu a voz da mãe falando para ele, não reaja. E ele não reagiu e salvou a vida dele. Então, isso, olha a ação fluídica que houve naquele momento. Né? Então, a gente tem que falar com carinho, etc., mas mais dar o exemplo e irradiar. E não falar do racionalismo cristão, porque às vezes cria uma certa distância, porque a pessoa acha que a gente está querendo catequizar. O objetivo nosso não é esse, evangelizar, catequizar, é esclarecer. Mas a pessoa está numa fase da vida tal que ela acha que está sendo catequizada, né? Ou estão querendo catequizá-la. Maus hábitos. O comportamento reflete hábitos enraizados no corpo fluídico e se expressa de maneira a retratar, junto com a vivência do dia a dia, a personalidade de cada pessoa. O indivíduo que em vida física alimenta pensamentos contrários à evolução, que desenvolve costumes enfermiços e adquire vícios, fixa em seu corpo fluídico padrões comportamentais que nele permanecem após a desencarnação do espírito. E isso vem confirmar aquilo que eu falei agora de pouco. Ou seja, e leva para outra encarnação. Então, para poder desenergizar aquilo que está impregnado no seu corpo fluídico. Envolvimento fluídico é o 13º slide. Espíritos altamente obsessores que se encontram no astral inferior, contrários ao progresso espiritual, do qual se alijaram por vontade própria, desviando-se dos seus compromissos evolutivos, preferem a satisfação de desejos intemperados. Dessa forma, investem contra indivíduos incautos que lhes permite sintonia emocional e moral, a fim de ensejar vinculações perniciosas e obsessivas. Então, forma-se uma frequência entre o ser encarnado, que não tem uma conduta moral correta, elevada, que pratica vícios, que não tem autocontrole emocional. Então, forma-se uma frequência com espíritos desencarnados que, em vida física,
pensavam, agiam da mesma maneira. É por isso que há, então, esse envolvimento fluídico. Há o que nós chamamos de casamento fluídico entre o ser encarnado e os espíritos do astral inferior. Os espíritos do astral inferior, a gente sempre fala isso, eles se conduzem, se comportam numa gradação de sentimentos. Então, da mesma maneira que nós temos essa multiplicidade de comportamentos humanos, nós também temos no astral inferior, ali ligados, evidentemente, à atmosfera fluídica da Terra, ou dentro dessa atmosfera fluídica da Terra, os espíritos que também se comportam, se comportavam e continuam se comportando da mesma maneira. Aqueles que aqui formavam quadrilhas, vão formar quadrilhas também no astral inferior. É uma realidade. Isso aí não tenho dúvida disso. Perguntas? Gilberto, eu tenho uma dúvida quanto a esses espíritos que estacionam no astral inferior. Eles quebram uma lei natural, que é a lei da reencarnação, mas eles podem também serem covardes, porque sabem que tem tanta coisa a consertar nessa transição que eles fazem de estágio para cá, e parece que muitos são covardes de não assumirem os seus erros e preferem estacionar. É possível essa mentalidade deles? Eles têm discernimento? Sim, sim. Quando o espírito tem consciência, no astral inferior, do seu estado, ele tem consciência vamos dizer assim, da eternidade da vida, ele pode manifestar esse tipo de comportamento. A gente já viu vários casos aqui, eu poderia citar inclusive nomes famosos aí, mas a gente não quer fazer isso, de espíritos que passaram pela corrente, foram pegos, né, pelas correntes e não queriam de forma nenhuma voltar aos seus mundos de origem, exatamente porque sabiam que teriam que resgatar as suas faltas, teriam que sofrer as consequências dos seus atos, por escolhas próprias, mas sabiam que teriam que fazê-lo, né? E eles ficam, então, acovardados, presos no astral inferior e acumulando dívidas, porque não se enganem, nós, quando erramos, nós não estamos acumulando dívidas só encarnados, desencarnados também. Então, vai somando. São conta corrente, né? Quando você tiver com um crédito muito maior do que débito, aí você não precisa vir mais aqui. Que situação, hein? Que situação. Pois é, mas é isso mesmo. Vibrações fluídicas, distanciando-se dos valores morais que fornecem resistência para a superação dos desafios, o indivíduo desequilibra-se, não raras vezes, descambando para as inclinações maléficas como mecanismos de fuga da realidade. Intercâmbios psíquicos sob a forma de vícios, a exemplo das drogas, do álcool, do fumo, do jogo e do sexo desregrado, produzem quadros obsessivos de difícil dissolução em decorrência da sintonia vibratória. Está aqui. Né? O Luiz antecipou aqui o assunto. Quer dizer, não é só isso, nós estamos nos referindo ao encarnado, né? Mas também pode acontecer, e acontece também, para os desencarnados, até porque há esse intercâmbio aqui, né? Por que o espírito, já me fizeram essa pergunta, por que o espírito do astral inferior induz uma pessoa ao vício? Porque ele sozinho, ele não consegue mais sentir as mesmas sensações que ele sentia com o vício, o fumo, o álcool, a droga e outros vícios. A maledicência também é vício, viu, gente? E tantas outras. O pessoal dá risada. Ele só consegue sentir
fluidicamente os mesmos sintomas se ele se conectar a um corpo físico. A gente chama isso de indução, né? Então, o espírito, é por isso que ele se aproxima, é por isso que ele se conecta ao campo fluídico do ser encarnado, porque aí ele não só ele absorve energia para continuar preso à atmosfera fluídica da Terra, como também ele sente aquelas mesmas sensações que sentia quando desencarnado. Essa explicação técnica para, não é aquela coisinha, aquela historinha do bem e do mal, não é nada disso, não. É uma necessidade fluídica que esses espíritos têm enquanto estiverem presos à materialidade. Pois não, Luciana? Esse seria um dos... Esse exemplo que está aí no slide dos vícios, das drogas, do sexo desregrado, de quadros obsessivos, seria o caso dos psicopatas, Gilberto? Olha, também faz parte, mas o quadro psicótico, do psicopata, é um pouco mais complexo. É complexo, mas tem ligação. Tem ligação. Essas interconexões, mas o caso do psicopata é que ele sente prazer quando ele vê o sofrimento do outro. É mais ou menos isso, né? Ou ele não sente ele não nada tem, ele com é frio, o sofrimento alheio. Não... Ele não tem essa sensação, né? Por isso é que ele é qualificado como psicopata. Para nós, na verdade, é um desequilibrado mental. É um desequilibrado, né? exatamente. Ou psíquico, né? Agora, olha só, uma vez numa reunião de militantes nossa, você estava falando assim, muitas vezes a gente bota tudo na conta do astral inferior. Lembra disso, Gilberto? Lembro, eu sempre E não falo é isso. bem assim. Não é bem assim. E aí, assim, se tratando de astral inferior, é claro que as influências, a ligação dos pensamentos nossos com espíritos desencarnados que estão em estado perturbativo, né, quedados na atmosfera, etc., tudo bem. Mas uma parte... É uma parte. Mas, tadinho, então todo mundo botando a conta do astral inferior, a culpa é dele. Hoje eu não falei aqui da autoperturbação. Autoperturbação. Tá aí. Também não é só assim, né? Não é tudo na conta do pobre do astral inferior. Se você se lembra bem, nesse dia eu disse, coitadinho do astral inferior. Eu lembro disso. Eu falei, às vezes ele quer se libertar, mas ele diz, eu não consigo, esse cara não me larga. Ele só me dá motivo para ficar mais perto dele. Às vezes a gente põe ventosa no astral inferior. A partir do 15º slide, a gente muda um pouco o rumo da prosa. Vamos falar agora, então, de como a gente recupera tudo isso, né? Então, comecemos pela recuperação fluídica ou psíquica. A exigência de esclarecimento espiritual e autoconhecimento dentro de uma visão panorâmica torna-se improrrogável a fim de proporcionar a recuperação psíquica, o que ocorrerá com grande possibilidade de êxito por meio da frequência assídua de pessoa portadora de desequilíbrio psíquico às reuniões públicas das casas racionalistas cristãs, acompanhada do responsável ou de um cuidador. Enquanto não se conscientizar das próprias potencialidades, o indivíduo psiquicamente desequilibrado perde-se em conflitos de natureza destrutiva, geradores de estados perturbativos, que o dominam e retardam seu crescimento evolutivo, mesmo que momentaneamente. Então, é possível, sim, recuperar? Claro que é. Aí a doutrina mostrando a todo tempo quantas pessoas não se recuperam, mas é preciso que se esclareça, que se autoconheça, sabendo das suas potencialidades, sabendo, portanto, do que é como emanação da inteligência universal, onde houver uma casa racionalista cristã, a frequência assídua, para que possa se energizar psiquicamente e se conscientizar da sua capacidade, porque tem gente que não confia em si, não confia no seu potencial, na sua força interior. Todos nós temos essa capacidade.
Mas a pessoa está tão desgastada, ela está tão desacreditada dela mesma, que ela acaba se autodestruindo. Então, ela se conscientizando da sua potencialidade, da sua capacidade, ela deixa de se perder, então, nesses conflitos que são destruidores. Alguém comenta? Algo lá? Nada a declarar? Vamos em frente? Oh, mas vocês estão muito bonzinhos, hein? Capacidade de assimilação. As reuniões públicas realizadas nas casas racionalistas cristãs têm por finalidade, entre outras, a divulgação de princípios espiritualistas e da realidade das leis evolutivas e suas relações transcendentes com o mundo físico, demonstrada através de exemplos, constituindo poderoso meio de convicção para as mentes sinceras e sequiosas de conhecimentos metafísicos. Assim, o conteúdo esclarecedor forma uma essência moral que a todos beneficia, embora alguns indivíduos não percebam de imediato. A massa crítica das informações recebidas e as interações fluídicas operadas repercutirão mais à frente, inevitavelmente, ensejando harmonia coletiva e bem-estar individual. Umas palavras bonitas, né, gente? Sejam sinceros, né? Mas para explicar com simplicidade tudo aquilo que a gente sente de bom frequentando as reuniões e, ao mesmo tempo, nos inteirando dessas realidades evolutivas, dessas relações transcendentes, ou seja, não está tudo na matéria. Aliás, não está nada na matéria. A matéria é só esse carro, no caso aqui do nosso corpo, né? É um carro que nos transporta para lá e para cá, né? Tem gente que, por exemplo, despreza tanto a matéria que acha que o corpo físico só serviu para trazer a cabeça de vocês hoje aqui, né? O corpo vale também, gente, é muito importante, vamos cuidar dele. Mas, à medida que nós vamos querendo mais conhecimentos, vamos estudando mais, analisando, principalmente os ensinamentos do racionalismo cristão, esses conhecimentos metafísicos, né? Fora da matéria densa, nós vamos compreendendo a nós mesmos. Em resumo, é isso. Nós vamos compreendendo a nós mesmos. E vamos observando também, e aquilo que eu falava lá acho que para Dircéia, lá de Minas, que o tempo é o senhor da razão. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai vendo, puxa, como eu era obtuso, né? Significa o quê? Que eu estou esclarecido? Total, pleno? Significa que daqui a 5 anos, 10 anos, a gente vai dizer, oh, como eu era cru, né? E daqui a 100 anos? E daqui a 200 anos? Ou seja, a evolução é eterna, mas a gente não pode perder um minuto. A verdade é essa, né? Então, é o que vocês estão fazendo aqui e estão de parabéns. Bom, os vínculos sentimentais. O que é isso? Rancor e ódio sistematicamente cultivados por espíritos desencarnados, quedados na atmosfera fluídica do planeta e vinculados a indivíduos que permitem recíproca sintonia moral, produzem lamentável associação psíquica que degenera em comportamentos agressivos de curso demorado e aflitivo. O quadro de angústias e degradações humanas é bastante deplorável, daí porque a prática da disciplina racionalista cristã se amplia a cada instante, pois é o único meio eficaz para normalizar as situações cruciantes de desequilíbrio psíquico. Eu não sei se vocês perceberam, mas nos nossos textos, o tempo todo a gente está falando sobre a questão
moral. O quanto isso tem a ver com os desequilíbrios psíquicos? Olha, se as pessoas analisassem, a gente que atende aqui, seja por carta, pessoalmente, por e-mail, ainda escrevem cartas, viu, gente? E muitas cartas aqui para a Casa Chefe. Mas muito por e-mail, por WhatsApp, etc. Na raiz de grande parte dos desequilíbrios psíquicos está a conduta moral. E quando a gente fala de conduta moral, as pessoas pensam logo no extremo, né? A pessoa é depravada, tal. Não é só isso que a gente está querendo dizer, né, com a conduta moral. O desrespeito para com o próximo é uma conduta incorreta. Né? É uma conduta que nós diríamos que não é moralmente salutar. Então, por isso é que a doutrina insiste muito na questão da conduta moral. Já ouvi dizer que a doutrina nos prepara para a vida. Né? E outro dia eu ouvi de um amigo que a doutrina nos prepara para a vida e para a morte. E eu achei muito interessante o comentário, porque é verdade, né? A gente encara a morte com muita naturalidade. Né? Quem tem esclarecimento espiritual sabe que é a coisa mais certa que vai nos acontecer, mas que a gente não tem pressa. Né? Mas essa questão da conduta moral, ela permeia todos os ensinamentos do racionalismo cristão. Ela está na base de tudo o que Luís de Matos escreveu e nos passou. A gente não consegue formar uma boa corrente se não tiver, dos seus componentes, uma boa conduta moral. A gente não consegue ter um bom ambiente familiar se não tiver uma boa conduta moral, se não tiver respeito das pessoas, pela família, por aquele ambiente. Então, vejam que a conduta moral está sempre na base, e a gente está sempre insistindo, sempre falando nisso. Mas, alguém tem algum comentário? Na doutrinação final de quarta-feira, Gilberto, para sintetizar o que você disse, a espiritualidade, a espiritualidade do dia a dia, é como se fosse uma conduta moral, é um passo para o aperfeiçoamento da espiritualidade, né? É o bom dia, é o bom tratamento, é o respeito. Você começa praticando a espiritualidade passinho por passinho, dando um bom dia, não a quem te deu bom dia, mas tratando a todos bem, né? Exatamente. Eu acho que está sintetizado aqui o que você está dizendo, né? A prática da disciplina racionalista cristã se amplia a cada instante. Né? Não é só, quando a gente fala de prática da disciplina, a gente já se remete imediatamente para a limpeza psíquica. Não é só isso, não. Aquilo que eu falei lá no começo, a limpeza psíquica é o dia a dia. São os primeiros passos para quem quer entrar na espiritualidade. É isso mesmo. Andiamo. Livre-arbítrio. Caso o indivíduo perturbado insista em utilizar o livre-arbítrio para o mal, sua recuperação psíquica dificilmente será efetivada. A insistência na ociosidade mental e física, a maledicência contumaz, a irritabilidade e a prática de vícios facultam não apenas a multiplicação de fatores geradores de desequilíbrio psíquico, como introjectam na estrutura fluídica matrizes perturbativas tão arraigadas que impossibilitam sua normalização no decurso da existência. É forte a gente dizer isso, mas é uma realidade. Infelizmente, a gente vê muitos casos de pessoas que se comportam, né, porque elas imprimem na sua estrutura fluídica essas matrizes que estão introjetadas exatamente por conta do seu comportamento. E isso é fruto da prática de vícios, né, a irritabilidade, a ociosidade mental,
pessoa não quer ter trabalho de pensar, não quer ter trabalho de jeito nenhum, então se torna uma pessoa ociosa e fala mal de todo mundo. Ninguém para ela presta. É um horror. O mundo é um horror. Então, tá aí, ó. Meu mundo caiu. Essa é a música, né? Então, tá aí, ó. Tá explicado. Alguém tem dúvida sobre esse slide? É o livre-arbítrio, como diria Humberto Rodrigues, é o gênero humano. Vou fazer uma pergunta para vocês, já que vocês não fizeram nenhuma para mim. A gente tem livre-arbítrio, né? Mas a gente tem liberdade? Isso é para pensar, né? Força de vontade. Vamos lá. Vamos tê-la. Qualquer ação humana, para ter êxito, exige que o indivíduo ponha em prática a força de vontade, que está latente em si, reeducando os pensamentos, selecionando seus relacionamentos e ambientes que frequenta. A pessoa psiquicamente perturbada processa sua normalização sob o influxo salutar da disciplina racionalista cristã, voltando-se para a prática do bem e a conquista de novos valores morais. Olha aí os valores morais de novo. Ao emitir fortalecedoras vibrações de pensamentos e atrair outras de igual teor, que lhe trarão discernimento, saúde e paz espiritual. Dúvida? Está muito claro, né, gente? Está muito objetivo esse texto, né? Que é a força de vontade. A gente tem isso dentro da gente, né? Se a gente não tivesse força de vontade, a gente não respirava, né? Morríamos todos. Temos que usar, né? Agora, é muito importante isso aqui, ó. Reeducar os pensamentos, selecionar os relacionamentos, o ambiente que frequenta. Você pode escolher ir à missa ou vir ao racionalismo cristão. Você sabe por que o cachorro entrou na missa? Porque a porta estava aberta. A pessoa psiquicamente perturbada, ela processa sua normalização sobre o influxo da disciplina, que é salutar, mas, acima de tudo, voltando-se para a prática do bem, olha aqui, né, para conquistar novos valores morais. Recentemente eu li um livro do Dr. Antônio Pinheiro Guedes, que ele fala da evolução, e dentro dessa normalização psíquica, ele usa muito esse foco na vontade, né? Aqui ele parece força de vontade, mas ele usa muito a vontade com força, né? Ou seja, o inverso dela. Se a pessoa não tiver isso, realmente não vai normalizar nunca. Ele fica realmente, pode vir anos aqui no racionalismo cristão, e se não tiver vontade, realmente não acontece nada. E é muito interessante essa explicação dele nesse livro aí. Muito bem. Nós parece que temos algum comentário, alguma pergunta do lado do chat, não? Sim, alô? Oi? Oi. Som. Oi. Oi. Na verdade, é um comentário em relação à pergunta sobre liberdade. A Jane Bueno. Boa pergunta, Gilberto. Eu entendo que temos livre-arbítrio, mas quanto à liberdade, devemos nos ater às consequências dessa liberdade. Porque a liberdade, ela vai até onde começa a liberdade do nosso semelhante. Então, nós temos que respeitar os nossos semelhantes. Então, tem muita gente que gostaria de ter a liberdade de fazer determinadas coisas, mas que não se coadunam com os direitos dos seus semelhantes. É por essa razão que nós temos livre-arbítrio, mas liberdade plena, total e restrita, nós não temos porque, em nosso ver, porque nós temos limites. E esses limites nos são impostos
pelas condições sociais e, enfim, pelas leis e por tudo aquilo que nós, pelas condutas morais, etc, etc. Jane Bueno, um beijo para você, minha irmã querida, bem mais velha que eu. Mentira, ela vai me bater quando ela encontrar comigo. Bom, mas ela me carregou no colo, então... A diferença é pequena, mas ela me carregou no colo. Raciocínio e domínio próprio. Reeducação do pensamento, exercício consciente da vontade e reação contra comportamentos perturbativos são fatores preponderantes para o êxito na normalização psíquica. Indolência e vícios cristalizam a pessoa descuidada no erro, aprisionando-a em estreito campo mental, no qual se compraz. Os ensinamentos racionalistas cristãos não só irão confortá-la, mas, sobretudo, libertá-la de ações inferiores. Esclarecida, poderá compreender as dificuldades que se lhe apresentam como oportunidades de reajuste psíquico e crescimento espiritual. Então, nós falamos da força de vontade. Agora estamos falando aqui do raciocínio e do domínio próprio. Tudo isso, além do livre-arbítrio, que nós já falamos, nós temos que nos utilizar para que haja a normalização psíquica. Portanto, através do raciocínio que a pessoa se reeduca a sua forma de pensar. É através do domínio próprio que ela coloca, então, essa reeducação em ação. Ela se conscientiza de que ela tem que mudar. Não é? Se eu estou com o meu comportamento obtendo resultados que não estão me agradando, só tem um jeito. Eu tenho que mudar o meu comportamento. Eu tenho que reeducar, portanto, a minha vontade. Comentários? Luiz, por favor. Gilberto, vou fazer um comentário sobre o domínio próprio. Quando você pratica ele, é interessante que você pode penetrar em qualquer ambiente, mas você está com ele lá, as pessoas, pode ser um ambiente carregado, podem falar o que quiser, mas você está com o seu domínio próprio ali, né? Cumprindo a sua função, você entra e sai, falam o que quiserem falar, mas você sai bem, né? Quando você tem domínio próprio. Sim, é fundamental, para o ser humano. E terça-feira no rádio, uma pessoa nos perguntou, acho que foi através do chat da rádio, do YouTube, ela disse assim, vocês parecem ser pessoas tão calmas, tão tranquilas. Você lembra disso? Vocês nunca perdem a calma, não? Vocês não explodem, vocês não usou talvez um termo parecido com esse. Eu digo, olha, a gente normalmente não, né? A não ser que você mexa com a doutrina, aí a gente vai virar bicho. Mas não falei isso não. Mas porque a gente tem que exercer o tempo todo o domínio de nós mesmos. E você quer perder a razão? É muito fácil. É só perder a calma. Aí você perde a razão. Não tenha dúvida disso. É só perder... rapaz, esse negócio não para, hein? Bom, então, agora nós... Oi? O tempo já foi, né? Mas, se for rapidinho... Sobre ali, o exercício consciente da vontade, que, como a amiga ali comentou, a vontade... ela pode estar atuando, a pessoa pode ter muita força de vontade, porém, se ela não... E também ela pode se dominar, mas a consciência é que comanda, na minha visão, né? Porque é uma soma, né? É uma soma. Nós falamos aqui, por exemplo, uma pessoa que é considerada psicopata, ele tem muita força de vontade. Ele tem muito domínio próprio. Ele usa para o lado ruim. Entendeu? Então, é um conjunto de atributos espirituais
que fazem com que a gente se encaminhe para o caminho correto. Né? Não é só, eu só queria ter força de vontade. Tá, tudo bem, mas e você vai conduzir essa sua força de vontade para que lado? Para o lado bom ou para o lado ruim? Né? A gente vê que... Aqui o pessoal da rádio não te escuta, Sérgio. Nem do YouTube. Boa tarde. É que antigamente nós usávamos mais o termo educar à vontade. Educar à vontade. A gente falou aqui muito em reeducação, né? Reeducação no microfone. No microfone. Também. Mas isso tudo se resume numa coisa. Começa de uma coisa que não é fácil, mas que se a gente tiver com isso bem dentro da gente, acontece. Começa tudo no pensamento. Mas olha só. Que quem tem um pensamento bom, ele consegue dominar a si próprio, ele consegue raciocinar, ele consegue ter força de vontade, ele consegue ter tudo. Tudo bem, mas lembra do que eu falei, do que a gente está aqui enfatizando o tempo todo? Conduta moral. Se a gente tiver uma boa conduta moral, o pensamento... A gente vai estar no caminho bom, a gente vai poder usar a força de vontade, o domínio próprio, a consciência de si mesmo, né? O Tudo raciocínio, a inteligência, e vamos em frente. E para ir em frente, agora vamos voltar aqui a um assunto que nós começamos lá no primeiro, praticamente no segundo slide ou terceiro slide. Normalização psíquica da criança. Pais espiritualmente não esclarecidos e incautos podem atrair espíritos obsessores, criando uma assistência astral no ambiente familiar, que afeta os filhos, levando-os ao desequilíbrio psíquico. Para sua normalização, é necessário esclarecer e educar os pais com os ensinamentos racionalistas cristãos, a fim de que se corrijam de hábitos ruins e tendências impróprias, ou afastar as crianças do ambiente em que vivem para local espiritualmente ameno, pois, com sua inocência e alegria, rapidamente se recuperam. Né, Natércia? Vocês estão dando risada? Por que eu falei? Né, Natércia? Porque esse texto é dela e da Elizabeth. E a ideia eu achei fantástica, porque em nenhum momento, no livro Normalização, no capítulo Normalização de Crianças, a gente fala sobre essa inocência e alegria. E é uma realidade. A criança, por si só, ela é ingênua, né? E eu diria pura, porque ela não está materializada. Mas ela pode ficar perturbada por conta da má assistência espiritual dos pais. Mas no instante que você remove a criança daquele ambiente, é quase que imediato. Ela não fica remoendo o passado. Ela é muito rápida na sua recuperação, né? E ela sai de um ambiente, vai para o outro e ela se transforma. Está explicado aqui. É pela sua inocência, é pela sua alegria, né? Natural. Coisa que o adulto, ele já se cristalizou, como a gente já falou em slides anteriores. O adulto se cristaliza e ele acaba só lembrando do passado, só lembrando de coisa ruim, só lembrando daquilo que não deu certo, né? Lado emotivo. Algum comentário aí? Nada? Oi? Não. Chega a ser muito repetitivo, porque tem pessoas que ficam aqui, volta, fala aquilo, a mesma coisa todo o tempo, aí volta, fala de novo, aquilo fica uma constante, vira hábito na pessoa, né? Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com o nosso pensamento, com a maneira de pensar, de agir, né? Para estabelecer a normalização dentro de casa mesmo, com as crianças. Não é mesmo? É o bom ambiente no lar. É o melhor, né? Não tem outro, não existe. Tem outro. Muito bom. Frequência às casas racionalistas cristãs.
A frequência assídua às reuniões públicas das casas racionalistas cristãs é extremamente benéfica e salutar a todos que participam dos trabalhos espiritualistas nelas realizados, pois os ensinamentos práticos ministrados sobre o viver do ser humano capacitam os estudiosos da espiritualidade a se alinharem com seus reais objetivos evolutivos na Terra, repelindo conscientemente pensamentos impróprios. Além disso, os fluidos fortalecedores espargidos pelo astral superior revigoram os presentes para que superem os desafios cotidianos, restaurando a energia anímica necessária à construção de uma sociedade mais fraterna. Então, veja que aquilo que nós praticamos dentro de uma casa racionalista cristã, com a frequência assídua das pessoas, com o comportamento também escorreito, onde quer que elas estejam, visam proporcionar, eles saem dos muros, vamos dizer assim, das casas racionalistas cristãs para a sociedade, para que nós tenhamos uma sociedade mais fraterna. Uma coisa que a gente está sempre falando, né, que os costumes da casa vão à praça. Isso tem um ditado antigo que a minha mãe falava, né? Então, tudo aquilo que nós fazemos dentro de casa, nós vamos para a rua fazer também. Então, é importante que os pais corrijam seus filhos. Mas toda essa disciplina, toda essa maneira de ver a vida, toda essa maneira de encarar os fatos, como nós aqui até abordamos e não comentamos num determinado slide, que não olharmos os reveses, senão como oportunidades de desenvolvimento espiritual, mas tudo que nós praticamos dentro do racionalismo cristão visam a construção de uma sociedade mais fraterna. As pessoas se entendendo, se respeitando, fazendo com que, então, haja uma harmonia maior dentro da sociedade. Alguém comenta? Nada a declarar? O pessoal está com pressa, hein? Rapaz. Então, para encerrar, já que nós falamos das casas racionalistas cristãs, vamos falar também da limpeza psíquica no lar. Sempre antecedida de momentos de autorreflexão, a limpeza psíquica no lar é de grande utilidade. Ela proporciona ao indivíduo grande bem-estar espiritual, extensivo aos que com ele convivem. As irradiações ao astral superior contribuem para o influxo de intuições salutares, redundando no bom aproveitamento do tempo, permeado de atividades construtivas desenvolvidas com alegria e bom humor. Nessa situação de tranquilidade espiritual, o irradiante deve se desligar de coisas e pessoas, esquecer as preocupações e permanecer atento ao elevado significado das palavras que compõem as irradiações. Por que a gente insiste nisso, né, das pessoas prestarem atenção no conteúdo, no sentido das palavras, das irradiações? Porque o pensamento humano, ele é muito rápido. A pessoa está irradiando e, de repente, ela já está pensando o que ela vai fazer depois, o problema que ela está vivenciando, o problema do filho, o problema do neto, o problema do pai, o problema da mãe, o problema da tia, o problema do emprego, o desemprego, enfim, todos os problemas da vida. Isso é uma forma de não fazer uma boa irradiação. Então, primeiro, 10 minutos, 15 minutos, se possível antes de começar a limpeza psíquica, dá uma parada nas atividades, dá um tempo, né? Começa a despressurizar, né? E começa a fazer uma autorreflexão da vida, do que eu tenho que fazer, do que eu estou fazendo, da minha consciência, da minha conduta moral, dos meus relacionamentos, como é que está tudo isso, da minha família, né? Quem está precisando de uma boa irradiação, quem está com problema
de doença, quem está com problema psíquico, enfim. São 10 minutos nessa autorreflexão ou nesses pensamentos, e aí começa a fazer a limpeza psíquica. Eu ouço dizer que tem um fecho aí que o pessoal tem usado muito, né, que é o fecho da radiorrazão, mas eu não ligo não, viu, gente? Porque eu não estou fazendo a irradiação, não. É gravação lá, viu? Então, mas não tem problema não. É uma forma da gente se conectar, né? E, a partir daí, então, prestar atenção no conteúdo das palavras, no sentido das palavras, não ficar imaginando, né, ficar criando imagens. Ah, eu lembro do Antônio Cotas, eu lembro da figura do Luiz de Matos, eu lembro da figura do Luiz Tomás, eu lembro da figura do Humberto Rodrigues, eu lembro da figura do Gilberto... Não, nada disso. Isso é uma forma muito fraca. A verdade é essa. Pensar em imagens é uma forma muito fraca de irradiar, né? É pensar mesmo no conteúdo das palavras, no valor das palavras, e, claro, né, lembrar de toda a ação que o astral superior está fazendo naquele momento em todo o planeta. Porque você está contribuindo com isso. Você está participando deste trabalho de limpeza psíquica da atmosfera fluídica da Terra. Principalmente se você estiver fazendo no horário certo. E aí você soma com a força de outras pessoas, com a força irradiativa de outras pessoas, e facilita, então, as forças superiores para que elas possam envolver todo o planeta Terra. Alguma dúvida? Vira para você, por favor. Quando eu faço fecho, eu estou aqui, eu me desligo completamente. Me desligo mesmo. Agora, quando eu faço a limpeza em casa, meu pensamento, de vez em quando, ele desaparece. Ele vai para lá, eu puxo ele de volta. Presta atenção nas palavras. Eu presto, mas de vez em quando some. Olha, você me fez lembrar, você começou a falar e começou a rir. Você me fez lembrar uma pessoa que foi conversar com um antigo diretor nosso, e a pessoa disse assim: olha, seu Humberto, eu gosto muito da doutrina, tudo, mas eu não consigo fazer a limpeza em casa em 5 minutos. Minha casa é muito grande. Seu Humberto Romanelli, não era Humberto Rodrigues, não. Ele era muito gozador. Ele brincava, e isso é naturalmente uma brincadeira dele, né? Pois não, seu Gerson? Isso. Vira o microfone para o senhor, por favor. De há muito tempo que eu faço a limpeza psíquica em casa, eu presto bem nas palavras que eu pronuncio. E eu tenho um pensamento, todas as vezes que eu faço, que eu, nas futuras reencarnações, entendeu? Não sei quantos, seja 200, ou 300, ou 1000, ou 10, e que eu reencarne em lugares onde existam casas racionalistas cristãs, para eu continuar me espiritualizando. Muito bem, é uma boa forma do senhor se conectar às forças superiores. Mas o senhor não está achando que é muita encarnação, não? Acho que não vai precisar de tudo isso, não. Eu não sei porque as encarnações passadas, eu agora que eu comecei a me espiritualizar bem, entendeu? No meu pensamento. Frequento as segundas, quartas e sextas e estou sempre presente. Agora, quanto ao meu desenvolvimento espiritual, eu não sei ainda. Isso, o senhor pode ficar tranquilo, não tenha pressa, porque isso o senhor vai descobrir quando o senhor chegar no seu mundo de estágio. A gente sempre volta para o mundo de estágio do qual a gente saiu para encarnar.
E aí, se nós constatarmos que nós evoluímos, nós então passamos para um outro campo espiritual, uma dimensão vibracional mais diáfana. Mas o espírito sempre volta à sua origem. Não, não, não. A gente volta para o mundo de estágio do qual a gente saiu. Foi muito difícil, muito complicado. Eu voltei agora. Agora estou mais esclarecida. E quando eu for, eu vou voltar para o mesmo mundo de estágio? Você volta para o mundo do qual você saiu Pois agora. é. Agora. Agora. Oxe. Opa, pergunta lá do chat ou do WhatsApp? Oi. Do WhatsApp, na verdade, é só um comentário do pessoal de Marília, da filial de Marília, que está ao vivo com a gente. Eles estão dizendo que é muito produtivo e de grande conteúdo esclarecedor. Parabéns a todos, forte abraço, amigos. Muito obrigado aí, o pessoal da filial Marília. Um abraço para vocês também. Obrigado pela companhia aqui conosco. E se eu não fizer esse convite para vocês, eu não entro em casa hoje. Vou ter que dormir na varanda. O Bazar da Érica, em benefício do Solar Luiz de Matos, terá sua edição especial Dia das Mães, nos dias 4, 5 e 6 de maio, das 10 da manhã às 17h30. Inclusive, no dia 6 de maio, se vocês botarem reparo, nós vamos estar aqui às 15 horas para tratarmos do tema valor. E, por consequência, o bazar vai estar aberto até às 15 horas, das 10 às 15 horas, para que as pessoas possam lá contribuir com as suas aquisições para os Dia das Mães. Tem coisa do mundo todo, né? E para vocês presentearem seus pais, suas mães, seus filhos, suas noras, seus cunhados, todo mundo que vocês quiserem. E é o dia, mas não interessa, é dia de dar, mas para ajudar o solar vale tudo. Para ajudar o Solar Luiz de Matos vale tudo. Então, dê presente para todo mundo. E vai voltar, só um segundinho, seu Paulo, ainda tem meia horinha, terminado aqui às 5 horas da tarde, ainda tem meia horinha ou uma horinha para vocês voltarem ao solar. E no período do almoço tem lanche, tem empadão, tem lixo food, quer dizer, um monte de coisa. Ok, gente? Gente, é com essa alegria que nós aqui encerramos a nossa transmissão para a Rádio Razão. Esperamos que tenha sido muito produtiva aqui para vocês, para os nossos amigos do YouTube também. Agradecemos a companhia de vocês, tanto pela Rádio Razão quanto pelo YouTube. Um abraço a todos. Então, lembrando que o nosso próximo compromisso será dia 6 de maio, às 15 horas, horário aqui do Rio de Janeiro, horário de Brasília, e voltaremos então com o tema valor. Uma boa tarde, um bom final de tarde a vocês, e eu peço que o pessoal aqui da sala Luiz Tomás permaneça, porque a gente quer conversar um pouquinho mais com vocês. Por favor, aguardem um instantinho, e estamos então nos desconectando dos nossos amigos internautas. Um grande abraço, boa tarde a todos, muito obrigado.